Olha, escancararam. O governo mais bandido da história do Brasil resolveu jogar, esfregar assim na cara do povo que eles estão roubando dinheiro público mesmo, que o objetivo deles é ser cada vez mais rico e o povo que se dane, que continue na fila para pegar resto de osso para comer. Ó, essa aqui é a nova mansão do Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do Bolsonaro. Veja bem, não é o Flávio, não é o Eduardo, não é o Carlos, é o Jair Renan, de 19 anos. Aqui, a mansão que ele acabou de se mudar com a mãe dele. E o pior, a mansão foi descoberta por uma reportagem do UOL. Quando a reportagem foi falar com a mãe dele estava saindo da casa na hora que a reportagem chegou, a mãe dele ainda debochou, falou: nossa, vocês até demoraram para descobrir, a gente já está morando aqui há mais de um mês, vocês só descobriram agora. Essa é a mansão de mais de 3 milhões do Jair Renan Bolsonaro. E tem uma coisa, a mansão custa 3 milhões, mas o dono da mansão, a mansão é alugada, o dono da mansão mora nessa casa aqui, ó, na periferia de Brasília, 30 quilômetros do centro de Brasília. Você já viu uma pessoa que mora num lugar horrível desse, ter uma mansão de 3 milhões e alugá-la para o filho do Bolsonaro? É exatamente isso o que está acontecendo. Depois da mansão de 14 milhões do Flávio, que ele comprou e disse que comprou por apenas 6, agora temos a mansão do Jair Renan. E tem uma coincidência na história das duas mansões. O dono da mansão do Jair Renan Bolsonaro, ele financiou a mansão no mesmo banco, o BRB, que é o Banco Regional de Brasília, no mesmo banco em que o Flávio Bolsonaro financiou a mansão dele de 6 milhões, que na verdade custou 14. Vamos lembrar agora que o Lula ficou 580 dias sequestrado por um juiz ladrão que foi ministro do Bolsonaro, chamado Sérgio Moro, por causa de um apartamento que ele nunca teve a chave, que ele nunca dormiu lá, que custava R$1 milhão, por causa de uma reforma que não aconteceu depois e ficou provada que a reforma não aconteceu, que as notas fiscais eram frias. Só para que você tenha ideia da diferença. E no mesmo dia em que o Jair Renan Bolsonaro a gente descobre que ele está nessa mansão, a revista Veja faz uma reportagem sobre o filho do Lula, o Lulinha, dizendo que a MEI dele, MEI é microempresa individual do Lulinha, foi reativada, ele agora vai ser consultor. Quer dizer, o problema é o filho do Lula ter uma microempresa individual, uma MEI, e ser consultor. Mas sobre o Jair Renan, a Veja não falou nada, só para você ter ideia do golpismo da grande mídia. Eu vou falar aqui sobre os negócios do Jair Renan Bolsonaro e mostrar algumas fotos da mansão dele para a gente ver como é que esses bandidos estão vivendo. Eu espero que a próxima mansão do Jair Renan Bolsonaro seja dentro de uma cela, assim como os irmãos dele, assim como o pai bandido dele. Mas antes de eu falar disso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, eu sou. Você é? Então inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar da mansão do Jair Renan e dos negócios muito estranhos envolvendo a mansão do Jair Renan. Tá aqui primeiro a casa do dono da mansão. Ele tem aquela mansão lá, mas ele mora aqui. Estranho, eu nunca vi uma coisa dessa. Tá aqui, eu vou mostrar a foto da fachada da mansão do Jair Renan Bolsonaro, só para você ver. Fica no Lago Sul de Brasília. Lago Sul é um dos bairros de Brasília onde só moram pessoas ricas. Vários políticos moram ali no Lago Sul. É no Lago Sul também que o Alan dos Santos também, ele tinha uma casa lá que o aluguel era mais de 15 mil reais. Nem o Jair Renan Bolsonaro, nem a mãe dele e nem o dono da mansão quiseram falar quanto que ele está pagando será que está pagando mesmo? Que ele está pagando de aluguel na mansão dele. Ó, aqui é foto de dentro da mansão. Só esses dois lustres aqui, ó, já pagam um ano de salário mínimo de um trabalhador brasileiro. Enquanto o Jair Renan está morando em mansão, hoje o pai dele, o bandido do pai dele, falou isso aqui, ó, para repórteres. Eu vou mostrar uma fala do Bolsonaro de 10 segundinhos. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Você que usa a casa. Tem um idiota. Comprar é feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. Tem que todo mundo. Tá aí. Se você diz que tem que comprar feijão, você é idiota, viu? Segundo o Bolsonaro, os idiotas dizem que o feijão tem que estar mais barato, tem que comprar feijão. O importante é comprar fuzil. Eu até, pensando nisso, me dá uma raiva quando eu vejo eles esfregando o dinheiro que eles roubam na cara do povo. Por mim, realmente, se eu fosse um empresário bilionário, eu comprava um monte de fuzil e distribuía para os indígenas que estão lá na frente do Palácio do Planalto. Eu queria ver o Bolsonaro sair lá na frente de um monte de oposição com fuzil para ver se ele falava essas abobrinhas dele lá. Porque é fácil, ele fala, tem que comprar fuzil, quando só os apoiadores dele estão armados, né? Enfim, o Jair Renan Bolsonaro, que está morando nessa mansão agora, se mudou para a mansão, ele se mudou com a mãe dele. A mãe dele, Ana Cristina Vale,
foi funcionária fantasma de vários gabinetes e todos os familiares dela foram funcionários fantasmas, tanto do gabinete do Jair, como do Flávio, como do Carlos Bolsonaro. E alguns também passavam pelo gabinete do Eduardo, mas dos parentes dela, mais do Jair e do Carlos, principalmente Jair e Carlos Bolsonaro. E eles roubavam muito dinheiro público. Até vazou um áudio alguns meses atrás, mostrando a ex-cunhada do Bolsonaro, irmã da Ana Cristina Vale, ou seja, tia do Jair Renan Bolsonaro, falando que ela tinha um primo lá, que ele ganhava 7 mil por mês e ele tinha que devolver 6 mil pro Bolsonaro, pro Jair Bolsonaro, então deputado Jair Bolsonaro. Mas ele devolvia só 2, só 3. Veja bem, isso é dinheiro público sendo roubado. O caso das rachadinhas é o seguinte, cada deputado tem mais ou menos 100, 120 mil reais de verba para contratar assessores. Os assessores são para quê? Para assessorar o deputado para que ele possa fazer um bom trabalho para a população. É para isso que essa verba existe. Se essa verba não está sendo gasta, tem que ser devolvida aos cofres públicos. No caso, o que fazia o então deputado Jair Bolsonaro? Ele não precisava de assessor porque ele não fazia trabalho nenhum, cara. Tem 2 projetos de lei em 28 anos, ele não trabalhava. Então o que ele fazia? Ele pegava esse dinheiro, contratava parentes da então esposa dele, que é a mãe do Jair Renan, e falava assim, ó, você está contratado aqui para ganhar 7 mil por mês, mas você não vai trabalhar não. Você vai ficar com 1.000 para você e o resto você me devolve. Você saca o dinheiro todo, me dá 6 mil, fica com 1.000 para você. Ele fez isso com vários parentes dela e assim ele roubava dinheiro público. Foi assim que o Jair Bolsonaro ficou rico roubando dinheiro público. Isso é roubo de dinheiro público. Esse dinheiro não é do deputado, ele não pode roubar assim. E aí, para você ter ideia, até no dinheiro roubado, um dos primos da ex-esposa do Bolsonaro, em vez de ele devolver os 6 mil e ficar só com 1.000 para ele devolvia só 2 ou 3 mil. Quer dizer, até no dinheiro roubado eles brigavam. E o Bolsonaro ia reclamar com quem? Com a polícia? Olha, o cara não me devolveu o dinheiro ilegal, meu funcionário fantasma tá fazendo um mau trabalho de devolver o dinheiro. Não dava, né? Então ele acabou até demitindo, esse áudio vazou há algum tempo. Assim a gente consegue saber como é que eles foram enriquecendo ilicitamente. Mas o caso do Jair Renan é um caso ainda mais grave. Por quê? Porque ontem o Jair Renan foi revelado que ele participou de encontro com lobistas e dirigentes da Precisa. A Precisa é aquela empresa que já roubou 20 milhões de reais do Ministério da Saúde vendendo remédios que jamais foram entregues para crianças com leucemia. As crianças morreram sem os remédios para leucemia e a Precisa, junto com o então ministro Ricardo Barros, roubou 20 milhões de reais, tá? A Precisa também roubou 16 milhões de reais vendendo preservativos femininos. E quem avalizou a compra, quem foi o fiador da compra, foi o Fibbank, cujo diretor foi depor anteontem na CPI da Covid. Só para que você saiba, essa empresa, os donos se reuniram com o Jair Renan Bolsonaro, como lobistas, e com o Flávio Bolsonaro e a advogada de Jair Bolsonaro, a Karina Cufa, uma que quando ela foi contratada também como funcionária fantasma no PSL, partido pelo qual o Bolsonaro foi eleito, ela ganhava 40 mil por mês sem fazer nada, deu uma baita briga lá no PSL por causa disso, que eles estavam pagando lá um bolsolão para a advogada do Bolsonaro, que obviamente a gente sabia que esse dinheiro eles pegavam entre todos. Isso era dinheiro público, é dinheiro do fundo partidário, então é pior ainda, dinheiro público sendo desviado assim na cara dura pelo Bolsonaro com a advogada dele. E aí, eles começaram a introduzir o Renan Bolsonaro, o Jair Renan Bolsonaro, a essa vida de ser lobista. Porque ele falou que não queria ser político. Ele não quer se expor como político. O lobista ganha muito mais do que político. Por quê? Porque o lobista, o lobista é um cara que ele é empresário, mas na verdade ele faz o quê? Ele liga empresários corruptos, inclusive ele mesmo, a políticos corruptos. Às vezes, tem lobista que não tem corrupção envolvida, ele liga o empresário a um político e realmente às vezes sai um negócio que é bom para os cofres públicos, que até economiza dinheiro, uma coisa boa para a sociedade. Mas olha, você nasceu ontem? Eu não nasci. A gente sabe, um lobista da Precisa, uma empresa que já roubou dinheiro público, continuou roubando dinheiro público, tentou roubar quase 2 bilhões na compra de vacina enquanto as pessoas morriam de Covid. Para poder roubar esses 2 bilhões, eles tinham que rejeitar as outras vacinas, por isso o Bolsonaro ignorou mais de 100 e-mails da Pfizer. Só para que você tenha ideia, você acha que esse pessoal tem algum negócio que não seja sujo? Eu acho muito difícil. Então eles já começaram a introduzir o Jair Renan Bolsonaro para essa vida. E aí ele começou a ser lobista, ele levou empresários do ramo de granito, mineradores, para encontros com ministros do Bolsonaro, encontros que eram organizados, por quê? Porque ele é filho do presidente, ele pedia para o papai organizava o encontro desses empresários com ministros, e para você ter ideia, empresários que pagaram 90 mil a ele, conseguiram contratos de mineração, 15 contratos de mineração, e conseguiram
Essa é a pior parte. Eles conseguiram subsídios para não pagar tanto imposto. Quer dizer, eles pagam... É assim que funciona o lobista. O lobista ganhou, no caso, Jair Renan Bolsonaro, ganhou 90 mil, um carro elétrico de 90 mil. Em troca, a empresa ganhou vários negócios com o governo federal e ganhou uma isenção de impostos que é muito acima do valor que pagaram para ele. E veja bem, 90 mil é o que a gente sabe que ele recebeu. Fora o que ele pode ter recebido por fora. E aí você consegue explicar por que ele está morando numa mansão. Vou mostrar mais foto aqui da mansão dele, que eu falei que ia mostrar as fotos. Vou mostrar aqui mais algumas fotos. Essa aqui, ó, é a área externa da mansão, onde Jair Renan Bolsonaro está morando com a mamãe. Aqui, ó, a outra foto da área interna. Dá para ver que algumas fotos não são tão... Eu vou te mostrar a qualidade de foto. Olha só, essa aqui é a foto da piscina. Essa aqui, tem uma foto aqui que foi tirada por outra... São duas imobiliárias que estavam vendendo essa mansão. Uma imobiliária tirava as fotos assim. Dá para ver que essa foto é mais profissional, mais bem feita do que as outras fotos que eu mostrei. Ó, tem aqui outra foto aqui dos lustres. Essa casa tem, para você ter ideia, só a suíte master, que não tem foto aqui, a suíte master dessa casa tem 150 metros quadrados. É maior do que a casa de 80% dos brasileiros, só a suíte master do Jair Renan Bolsonaro. A casa tem uma casa dentro só para empregada do Jair Renan Bolsonaro morar, sabia disso? Tem centro de fitness na casa, quer dizer, tem uma academia na casa do Jair Renan Bolsonaro. Na semana passada, uma cervejaria, UOL... A mídia corporativa é assim, eles não fazem para não perder a boquinha. A mídia corporativa não diz quem, mas o UOL disse que uma cervejaria deu uma festa na casa do Jair Renan Bolsonaro para os convidados dele. Eu queria saber quem é a cervejaria para eu boicotar. Eu ia fazer um vídeo aqui com o logo, para falar, nunca mais comprem esses bandidos que estão financiando festa em casa de bandido, de ladrão de dinheiro público. Vou mostrar aqui Batatais. E já pagamos muito caro por tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Portão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Aqui o rapaz da moto de som, essa foi moto de som, não foi carro de som, lá em Batatais. Ele fez o vídeo também em Franca não ficou muito bom, mas em Batatais ficou bom. Se todos ficarem assim, a gente vai rodando em várias cidades ali naquela região, denunciando os crimes do Bolsonaro, fora as outras que a gente roda. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa as minhas outras redes sociais. Aproveita e inscreva-se no canal e vamos pra cima desses bandidos que eles agora estão esfregando na cara da população a riqueza deles e o dinheiro roubado. Falou!